Nós estamos celebrando hoje São João Bosco, conhecido como Dom Bosco. Ele é o pai mestre da juventude, fundador da Sociedade de São Francisco de Sales, também do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Ele nasceu em 1815, na Itália, e é um dos santos que mais atrai a simpatia das pessoas, especialmente a simpatia dos jovens. Se trata de uma simpatia recíproca, porque não só os jovens se simpatizam com Dom Bosco, mas principalmente Dom Bosco se simpatizou muito, amou muito a juventude, os jovens. Ele não só amava os jovens, não basta só amar, tem que fazer com que os jovens saibam que são amados. Amor de verdade. Não é mimar os jovens, é amar os jovens. Dom Bosco não só amou, mas fez com que os jovens soubessem que eram amados por ele. E isso está também na base da pedagogia preventiva. Dom Bosco foi um apaixonado pela educação dos jovens. Este é um modo concreto de amar. Quem ama, educa. A educação é uma obra de amor, porque a educação nos dá o grande bem da consciência, da liberdade. Sem educação é difícil alcançar a liberdade, ter consciência. A educação é, de fato, uma obra de misericórdia ou obra de amor. Como padre, ele iniciou recolhendo um grupo de jovens para brincar, rezar e alimentá-los. Então precisa de comer, precisa gastar as energias, porque na juventude, se a gente não gasta energia com coisa boa, a gente vai gastar energia com coisa ruim. Método preventivo. Alimentação, brincadeira, jogos e oração. A sua pedagogia, baseada na alegria e no amor, seguia o caminho indicado pelas palavras de São Paulo. O amor, a caridade é benigna. A caridade é paciente. Tudo espera, tudo suporta. É a prática do método preventivo. Hoje nós vamos rezar na missa, no prefácio, o seguinte, assim, a gente vai rezar assim: Deus eterno e todo-poderoso, vós destes a Dom Bosco um olhar profético para os novos tempos. Deus deu para Dom Bosco um olhar profético para os novos tempos, a fim de que ele preparasse as novas gerações para enfrentar a vida com sabedoria honesta e fé rica em obras. Enfrentar a vida com sabedoria honesta e com fé rica em obras. De fato, Dom Bosco é amigo e irmão, pai dos jovens. Para assegurar a continuidade da sua obra, Dom Bosco fundou duas congregações, salesianos das salesianas, a Sociedade de São Francisco de Sales e o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora. Ele foi escritor, fundou escolas tipográficas, fundou revistas, editoras para difundir a boa imprensa, exerceu ação de intermediação entre a Santa Sé e o governo italiano
Era amigo dos protestantes e dos judeus. Amigo sincero. Ele dizia: reprovamos o erro, mas respeitamos as pessoas. Falta um pouco isso hoje em dia, né? Hoje em dia se perdeu essa distinção. Né? O ódio se volta contra as pessoas. Lógico, a gente não deve aprovar o erro, mas odiar as pessoas. Acho que está muito longe do Evangelho e também de Dom Bosco. Reprovamos o erro, mas respeitamos as pessoas. Os discípulos, então, morreu em 1888 e foi canonizado em 1934 por Pio XI. No Evangelho de hoje, os discípulos disputam entre si os lugares mais importantes do reino a ser instaurado por Jesus. Todos eles desejam a precedência, eles ambicionam o primeiro lugar, querem para si a estima dos outros. Por isso eles perguntam: quem é o maior? Para responder a essa pergunta, mas principalmente para revelar aos discípulos uma nova mentalidade, mas também uma nova realidade. Não é só a mentalidade, é uma nova realidade. Jesus coloca uma criança no centro do grupo. É importante esse gesto. Não é mero detalhe. A presença de uma criança no meio do grupo dá concretude, dá força para aquilo que Jesus diz. Em verdade vos digo, se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. É interessante o modo como Jesus ensina. Ele ensina de modo concreto, não é de modo teórico. Nós usamos muito a linguagem abstrata, mas Jesus é muito concreto. Ele coloca a criança no meio e diz: quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Jesus revela que para ser grande é preciso se converter. Jesus não aponta a criança como modelo de inocência, mas como modelo de humildade. A criança, de fato, não tem pretensões. Ela sabe que é criança e aceita a sua pequenez, a sua impotência diante da vida. Reconhece a necessidade que ela tem dos seus pais para poder subsistir, sobreviver. A criança é um modelo de humildade porque elas não se consideram menos do que são, mas também não se consideram mais do que são. A humildade está na verdade. Humildade não é humilhação. A humildade é a verdade. Veja como Jesus é concreto no seu ensinamento. A gente fala de modo abstrato. Fala da criança como modelo de humildade, assim por isso. Mas Jesus resume tudo nesse gesto. Coloca a criança no meio e diz: quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O gesto e a palavra de Jesus nos convidam a passar do sinal para a realidade. Fazer a passagem da família humana para a família de Deus. O que é o homem? Que somos nós perante Deus? Para responder a esta pergunta, é preciso reconhecer, se converter, se tornar criança. Quem sou eu perante Deus? E é exatamente essa nossa alegria e nossa dignidade. Reconhecemos que somos filhos de Deus. Se tornar criança
significa reconhecer que somos filhos, filhas de Deus. Onde que a gente encontra esta equação? Se tornar criança e ser filho, filha de Deus. O próprio Jesus nos explica. Quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Jesus se identifica com a criança. Quem recebe uma criança como esta, é a mim que recebe. Jesus se identifica com a criança. Notemos que Jesus pôs uma criança no meio e indica: quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Se tornar como esta criança significa reconhecer esta relação fundamental com Deus, relação filial. Reconhecer-se filho de Deus tem também consequências na vida da gente. Porque se somos filhos, reconhecemos também os outros como nossos irmãos. É por isso que Jesus diz: não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos dos céus vêm sem cessar a face do meu Pai, vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. A filiação implica a fraternidade. Reconhecer a nossa filiação significa reconhecer o outro como meu irmão, minha irmã. As palavras de Jesus revelam a profundidade desta conversão, da nossa conversão, da conversão necessária para que a gente possa viver como cristão. Ou conforme diz, conforme pergunta os discípulos, quem é o maior? Jesus não condena o desejo de excelência, né, de ser o maior, mas para ser o maior é preciso se converter. Com efeito, a missão da igreja muitas vezes pode ser contaminada pelas tentações do orgulho, do desejo de poder. O discípulo missionário precisa passar por uma conversão muito séria, tornar-se criança. Todos nós já fomos crianças, não é? Um dia. E nós não vamos voltar a ser crianças, não é? Mas tornar-se criança significa, primeiramente, ter fé em Deus, confiar em Deus, com a mesma confiança com que as crianças têm confiança nos seus pais. Tornar-se criança significa partilhar a mesma experiência que Jesus tem como filho do Pai. Jesus se abandona nas mãos do Pai, com plena confiança, com imensa disponibilidade. É só ler os evangelhos. Jesus não é o homem perante Deus. Jesus é o filho perante o Pai. A sua relação com Deus é relação filial. Tornar-se criança significa ser inserido nessa relação de Jesus com o Pai. Tornar-se criança significa se tornar como Jesus, em sua obediência até a cruz. Significa seguir Jesus até a cruz. Tornar-se criança é identificar-se com Jesus em sua livre obediência ao Pai e à missão que dele recebe. Tornar-se criança é servir os pobres como fez Jesus, que lavou os pés dos discípulos. Hoje queremos render graças a Deus por Dom Bosco. Reconhecemos a sua santidade, nos confiamos a sua intercessão. Que ele seja para nós exemplo. Não é? Exemplo de educador, de amor à juventude, de serviço aos mais pobres. É exatamente isso que, de fato, moveu, né? Foi a paixão de Dom Bosco na sua vida.
E é isto que também serve para nós de exemplo. Peçamos que Dom Bosco interceda por todos nós, que possamos, conforme diz Jesus do Evangelho, nos converter, né, nos converter, nos tornar pequenos para ser o maior no reino dos céus.